Bem-vindo ao podcast do Aposente aos 40. A casa da comunidade FIRE no Brasil. Acesse www.aposenteaos40.org e conheça mais. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do AA40. Hoje vamos falar sobre o paradoxo do milhão, quando o mercado engole o seu salário em uma hora. Sabe quando você recebe seu salário, investe, e em 10 minutos o mercado já caiu e levou todo o seu suado esforço de um mês todo? Isto já aconteceu com você? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa imersão de hoje. Nós vamos dissecar esse fenômeno fascinante que cerca um marco extremamente desejado, quase mitológico mesmo no mundo das finanças. Exato. Alcançar o primeiro milhão de reais. O famoso, o tão sonhado 1 milhão na conta. Mas eu já deixo um aviso logo de cara para quem nos ouve. O objetivo da nossa discussão hoje não é distribuir aquelas frases motivacionais vazias, nem dar tapinhas nas costas dizendo que vai ficar tudo bem. Com certeza não. A ideia aqui é explicar de forma puramente matemática e nua e crua o que realmente acontece com uma carteira de investimentos desse tamanho. Sim, e dar nome à frustração psicológica pesadíssima que acompanha esse marco. E o mais importante de tudo, entregar as ferramentas exatas para não se jogar a toalha no meio do caminho. É um excelente ponto de partida para a nossa análise profunda. Se a gente conectar essa frustração ao cenário maior do mundo dos investimentos, esse paradoxo representa o exato momento onde a grande maioria das pessoas simplesmente desiste. É onde a dor bate forte, né? Bate muito forte. A dor psicológica é real. Mas o que é fundamental estabelecer logo de início é uma mudança de perspectiva. Esse sentimento de derrota iminente é, na verdade, a maior prova matemática de que o sistema de acumulação está funcionando perfeitamente. Pera, funcionando? Como assim? Sim. Ver o mercado devorar um aporte mensal inteiro não é um erro de percurso ou um sinal de que as escolhas foram ruins. É o sinal claro de que a fase de acumulação atingiu um novo e um poderoso patamar de escala. Nossa, isso vira a chave da compreensão. E para quem acompanha a gente, conseguir visualizar o peso esmagador dessa mudança de escala tem uma imagem mental quase cinematográfica lá do texto, que ilustra perfeitamente essa sensação. Aquela imagem do trabalhador? Essa mesma. Pense em uma cena com um foco bem fechado nas mãos de um trabalhador da construção civil. São mãos calejadas, grossas, manchadas de sujeira e graxa, agarrando a borda de uma mesa de madeira rústica. Dá para sentir a tensão só de imaginar. E no fundo, meio desfocado, mas impossível de ignorar, a tela de um smartphone com vidro trincado. Sangrando em vermelho. Sangrando em vermelho. São os gráficos da Bolsa de Valores em queda livre, com os números despencando em tempo real, e o reflexo dessa tela vermelha e fria bate de leve em uma aliança de casamento arranhada e em uma garrafa de café pela metade ali na mesa. É uma cena muito vívida. É uma cena imaginada em uma sala de descanso de obra, com paredes de concreto nu, sob uma luz fluorescente dura que briga com o brilho vermelho do celular. É um contraste brutal. O suor, o cansaço físico, a dor nas costas de um mês inteiro de trabalho pesado de um lado, E do outro, a frieza absoluta dos números digitais caindo em questão de segundos. Essa imagem ilustra perfeitamente o choque matemático que ninguém avisa que vai acontecer antes de chegar a esse marco financeiro. Sim, porque ninguém fala sobre a dor, só sobre a glória do milhão. Exatamente. Vamos quebrar os números para entender a magnitude exata desse choque na vida real de quem investe? Imagina um portfólio hipotético, muito comum para quem está construindo patrimônio com disciplina. Tá, vamos lá. O valor total atingiu a marca de R$1 milhão. Para manter o equilíbrio, a alocação é dividida rigorosamente ao meio. 50% estão seguros na renda fixa, atrelados ao CDI. Que é basicamente aquele rendimento conservador que acompanha a taxa básica de juros do país. Perfeito. Isso representa R$500 mil. Os outros 50% estão na renda variável, expostos ao Ibovespa. Ou seja,
ao sobe e desce das principais ações da Bolsa Brasileira. Exato. Isso representa os outros R$ 500 mil. E o aporte mensal, que é o fruto desse trabalho árduo, daquela nossa imagem do trabalhador. Daquela disciplina inabalável de economizar todo mês, de abrir mão de trocar de carro ou de viajar. Isso. Esse aporte é de R$ 3 mil. Ok, vamos desvendar isso. Porque é aqui que a matemática começa a machucar fisicamente. A carteira que está na bolsa oscila. Isso não é uma questão de opinião, é um fato histórico inegável. É a natureza do mercado. Variações diárias de 1 a 2% na bolsa são coisas absolutamente rotineiras. E em dias de estresse de mercado, como quando saem dados de inflação que assustam todo mundo, Ou há uma crise política de última hora. sim, ou uma decisão sobre juros que vem fora do esperado. Nessas horas, quedas de 2 a 3% acontecem sem que seja o fim do mundo ou a falência do país. É o famoso dia de mau humor do mercado. Então vamos colocar isso na calculadora. Uma queda de apenas 2% na metade que está em renda variável, ou seja, naqueles R$ 500 mil. Isso representa exatamente R$ 10 mil evaporando da conta em algumas poucas horas de pregão. Em uma única tarde. E lembrando para nossa audiência, o aporte mensal daquela pessoa, o suor de 30 dias inteiros de trabalho, foi de R$ 3 mil. Peraí, você me diz que perder R$ 10 mil, que é mais de 3 meses de suor, em uma única tarde, é normal? Como alguém não surta com isso na prática? Essa é a grande armadilha emocional. Racionalmente, sim, é perfeitamente normal para o tamanho desse patrimônio. É matemática básica. Mas a mente humana não funciona só com matemática básica. Nem um pouco. O impacto prático dessa matemática na mente humana é devastador. Se a gente olhar para o saldo líquido desse dia específico, a conta é impiedosa. Sabe aquele momento em que a pessoa acabou de pagar os boletos do mês, sobrou aqueles R$ 3 mil e ela transfere para a corretora com aquele orgulho de dever cumprido? Sim, e aí vai tomar um café para comemorar. Exato. Só que quando ela volta e atualiza o aplicativo do banco, o dinheiro não só sumiu, como levou junto uma parte do patrimônio antigo. O aporte de R$ 3 mil entrou de manhã, mas a queda de 2% levou R$ 10 mil à tarde. Nossa, o resultado final é que aquele aporte mensal foi completamente engolido. E o extrato ainda mostra um prejuízo adicional de R$ 7 mil. Claro, precisamos lembrar que o inverso também é verdadeiro. Uma alta oscilância de 2% significa um ganho de R$ 10 mil em poucas horas. O que equivale a 3 meses e pouco de aportes antecipados, sem nenhum esforço físico a mais. Isso mesmo. A questão central aqui é como o cérebro processa essas duas informações. O choque vem porque o esforço humano para poupar aqueles R$ 3 mil continua sendo exatamente o mesmo de 5 anos atrás. A disciplina, o cansaço, as renúncias no fim de semana, o planejamento, tudo isso é idêntico a quando a pessoa começou a investir com R$ 100. Mas a balança matemática mudou radicalmente. E o cérebro não acompanhou. Matematicamente, esses R$ 3 mil agora representam apenas 0,3% do patrimônio total de 1 milhão. Enquanto isso, uma oscilação comum de 2% na bolsa move mais de 3 vezes o valor de um mês inteiro de trabalho pesado. A escala do dinheiro mudou completamente. Mas a nossa percepção mental ainda está agarrada ao valor daquele esforço físico diário. É de enlouquecer. É justamente essa dissonância gigantesca entre a escala matemática do patrimônio e a percepção humana do esforço que gera uma angústia profunda. É o que frequentemente é descrito no meio financeiro como o sentimento de patinar no gelo. Ah, patinar no gelo é uma sensação muito angustiante. Pense na cena de alguém tentando patinar no gelo com sapatos normais. Existe muito movimento, os braços balançam freneticamente, as pernas fazem força. Há um gasto enorme de energia. Suor pingando, uma disciplina feroz para continuar empurrando, mas simplesmente não há tração, a pessoa não sai do lugar. E essa é a exata sensação de quem investe e atinge esse nível de patrimônio. A pessoa abre o aplicativo depois de depositar os suados R$ 3 mil, confere o saldo geral e descobre que tem menos dinheiro hoje do que tinha há 30 dias. O cérebro olha para aquela tela vermelha e grita: falha, esforço desperdiçado, estamos andando para trás, todo esse sacrifício não serve de nada. E a ciência comportamental explica detalhadamente o porquê desse grito desesperado do cérebro.
Existe um conceito fundamental chamado de aversão à perda. Aversão à perda. Isso é fascinante. Sim, foi amplamente estudado e documentado pelos pesquisadores Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um Nobel, e seu parceiro Amos Tversky. Gênios da economia comportamental. Com certeza. A grande descoberta deles é que o ser humano não processa ganhos e perdas de forma equilibrada. A dor emocional de perder algo é muito mais intensa do que a alegria de ganhar a exata mesma coisa. Tem um exemplo prático para quem está ouvindo a gente entender bem o peso disso. Claro. Imagina que se estão andando na rua e se encontra uma nota de R$ 100 no chão. É uma alegria momentânea, abre-se um sorriso, talvez se compre um almoço melhor. Uma sensação ótima. Agora imagina que se abre a carteira e se percebe que perdeu uma nota de R$ 100 que estava lá. Nossa, acabou o dia. Exatamente. A frustração, a raiva, o estresse duram o dia inteiro. A dor da perda esmaga a alegria do ganho. E trazendo para os investimentos, os estudos indicam que a dor da perda financeira é sentida com aproximadamente o dobro da intensidade do ganho equivalente. Isso é muito pesado se a gente parar para pensar na rotina de quem investe ao longo dos anos. Imagina experimentar essa dor que vale por 2 praticamente todos os meses. É uma tortura psicológica. A pessoa mantém a disciplina de ferro, aporta os R$ 3.000 religiosamente e no mesmo dia uma oscilação apaga o aporte e deixa um buraco na conta. Passar por isso repetidas vezes faz com que qualquer ser humano são comece a duvidar de tudo. É a reação mais natural do mundo. A pergunta lógica que surge na cabeça é: por que eu continuo guardando dinheiro se esse sistema devora tudo? Não seria melhor vender tudo, colocar na poupança ou debaixo do colchão e parar de sofrer? Então a grande dúvida aqui é: o que acontece com o investidor que cede a essa pressão e decide jogar a toalha num dia desses de queda intensa? Acontece o maior desastre estratégico possível na construção de riqueza. Abandonar o mercado de renda variável exatamente no ponto de maior desconforto psicológico, que geralmente é no fundo de uma queda, resulta em uma perda dupla e irreversível. Perda dupla? Explica melhor. Primeiro, o capital já acumulado, se for retirado ou simplesmente parar de receber aportes, perde o motor dos juros compostos em sua plenitude. O motor desliga. Exato. E segundo, e ainda mais crítico, cessa-se imediatamente a compra de ativos depreciados a preços muito mais baixos. Os dados históricos das bolsas provam consistentemente que as maiores altas, as recuperações mais explosivas que constroem fortunas, ocorrem quase sempre logo após os períodos de maior terror, volatilidade e quedas acentuadas. Ou seja, a pessoa sai bem na hora que a festa ia começar. Isso, quem sai no fundo do poço movido pela angústia e pela aversão à perda, perde toda essa onda de recuperação subsequente. E é crucial entender uma coisa. O quê? Isso não acontece por falta de inteligência, nem por falta de conhecimento técnico. Acontece porque se está utilizando a métrica completamente errada para medir o progresso. A métrica errada. Isso é muito interessante. Medir o sucesso diário, olhando o saldo total em reais, o patrimônio bruto balançando na tela do celular, é usar uma régua desenhada para destruir a motivação humana no exato momento em que o processo matemático está mais eficiente. E aí que a gente precisa de soluções práticas, porque ninguém tem sangue de barata para aguentar isso passivamente. Como é que uma pessoa que ainda está na fase de acumulação, construindo esse patrimônio, consegue sobreviver a essa montanha-russa emocional sem enlouquecer? A fase pré-FIRE. Isso, a fase pré-FIRE. E só fazendo um parêntese rápido para quem não está tão familiarizado, FIRE é a sigla em inglês para independência financeira e aposentadoria antecipada. Então, na fase pré-FIRE, a solução não pode ser simplesmente fechar os olhos, deletar o aplicativo do banco e fingir que o mercado não está caindo. Porque isso é impossível de sustentar. A solução real é mudar radicalmente o indicador de sucesso. Mudar a régua antes de ser forçado a mudar a rota. Sem dúvida nenhuma. A primeira mudança concreta de mentalidade, a ferramenta mais poderosa para essa fase, é passar a medir a riqueza em cotas. Cotas. E absolutamente não mais em reais.
A recomendação prática é criar um acompanhamento simples, seja num caderno ou numa planilha. Mas em vez de anotar o valor financeiro absoluto do patrimônio, registra-se religiosamente apenas o número de cotas acumuladas. Legal. E quando falamos de cotas, estamos falando de pedaços reais de empresas através de ações, pedaços de imóveis através de fundos imobiliários ou até de ETFs. Que, de forma bem simples, são pacotes ou cestas que reúnem várias ações de uma vez só, permitindo comprar um pedaço do mercado inteiro. A lógica matemática aqui é irrefutável e blindada contra o pânico. Quando o mercado cai 2%, o valor financeiro do portfólio desaba em reais sim, mas tem um detalhe. Qual? Absolutamente nenhuma cota desaparece da carteira. A quantidade de ativos, os pedaços de empresas e imóveis que se possui permanece intacta. Exatamente. A propriedade não encolhe. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é o verdadeiro momento de virada dessa jornada. Pense naqueles mesmos R$ 3.000 mensais de aporte que suaram tanto para ser poupados. Certo. Se o mercado está em queda livre, com notícias ruins por todo lado e os preços desabaram, a mágica acontece. Aqueles mesmos R$ 3.000 compram agora uma quantidade significativamente maior de cotas do que compravam no mês passado quando estava tudo bem. É uma liquidação. É uma liquidação fantástica. O dinheiro rende muito mais em termos de aquisição de patrimônio real. Então, quando a bolsa cai, os mesmos 3.000 compram mais pedaços de boas empresas. Olhar para a métrica de cotas revela a verdade que a tela vermelha do banco tenta esconder. A participação nos ativos está aumentando continuamente, faça chuva ou faça sol, no humor esquizofrênico do mercado. Isso dá um alívio gigante. Dá mesmo. E para complementar essa visão focada em acúmulo de cotas, existe uma segunda ferramenta de medição essencial para a fase pré-FIRE. É focar na taxa de retirada segura projetada. Taxa de retirada segura? E esquecer de vez o saldo diário absoluto. O exercício é substituir o hábito ansioso de abrir o aplicativo do banco todo dia por um cálculo mensal muito mais inteligente e estabilizador. Como é que funciona essa conta? Pega-se a estimativa de despesas anuais, o custo de vida que a pessoa deseja ter no futuro. Ok. Divide-se pelo valor do patrimônio atual naquele momento e multiplica-se por 100 para chegar a uma porcentagem. Vamos fazer essa conta juntos, passo a passo, para deixar bem palpável para nossa audiência. Vamos lá. Digamos que eu tenha feito o planejamento e o custo de vida, pagando todas as contas, viagens e lazer, de R$ 60.000 por ano. E o patrimônio acumulado hoje, balançando lá na corretora, é de exatos R$ 1 milhão. Certo. 60.000 divididos por 1 milhão. Se a gente divide isso, a taxa projetada atual é de 6%. E, historicamente, os estudos mostram que o ponto de conforto, onde o dinheiro tem altíssima probabilidade de durar para sempre, gira em torno de 4%. A famosa regra dos 4%. Isso. Ou seja, com 6% ainda tem chão pela frente. Mas vamos ver o que acontece na prática com a flutuação do mercado. E se vem uma crise daquelas bem fortes, e o patrimônio despenca de 1 milhão para R$ 950 mil em um mês ruim? Essa é uma excelente provocação. Nesse cenário de queda, a taxa de retirada projetada sobe de 6% para 6,3%. Um pequeno recuo. Sim. Por outro lado, se no mês seguinte o mercado engata uma alta fortíssima e o patrimônio vai para R$ 1 milhão e 100 mil, a taxa cai para 5,4%. Nossa, olha a diferença. Percebe como o foco do cérebro muda totalmente? Muda a perspectiva inteira. O objetivo existencial deixa de ser ter um número maior de reais no extrato na manhã seguinte, que é algo incontrolável. A meta palpável passa a ser assistir, mês a mês, ano a ano e aporte a aporte, a essa porcentagem ir caindo devagarzinho, caminhando em direção aos tão sonhados e confortáveis 4% ou menos. E o mais libertador de tudo, um único pregão ruim na bolsa ou uma semana de estresse político não tem o poder de destruir essa trajetória longa. Essa métrica, a taxa de retirada, cria um escudo psicológico que blinda a mente humana contra as oscilações diárias que fariam qualquer um vender tudo no desespero. É um escudo fundamental. É uma mudança de perspectiva fantástica.
Mas vamos avançar a fita um pouco. Ok, a pessoa continuou aportando, mudou a métrica e chegou lá. Alcançou os 4%, cruzou a linha de chegada e agora é oficialmente pós-FIRE. Atingiu a independência financeira. Sim, largou aquele emprego exaustivo da nossa cena inicial. Nesse ponto, os R$1 milhão, ou seja, qual for o número-alvo de cada um, deixam de ser o destino e passam a ser o motor, que sustenta a vida inteira. A dinâmica muda completamente. Só que aí, o jogo psicológico vira de cabeça para baixo, não é? O medo simplesmente não desaparece, ele sofre uma mutação assustadora. Durante 15 ou 20 anos na fase de acumulação, o terror noturno era: eu não vou conseguir, eu nunca vou atingir esse número mágico. E qual passa a ser um novo terror? Assim que a pessoa acorda no primeiro dia da aposentadoria antecipada, o medo se transforma naquela que talvez seja a pergunta mais aterrorizante das finanças pessoais. Será que eu vou ficar sem dinheiro antes de morrer? O medo da ruína. Imagina a cena. A pessoa tem lá seus 50 anos, não tem mais vínculo empregatício formal, a renda ativa acabou e ela vive 100% da carteira. Aí vem uma crise global e a bolsa cai 20%. Só que a conta de luz, o condomínio, o plano de saúde e o supermercado continuam chegando na caixa de correio todo mês. O desespero deve ser paralisante. O nível de estresse que acompanha essa situação é real e destrói aposentadorias inteiras se não houver um plano estrutural bem definido. Se a pessoa nessa situação precisar pagar o plano de saúde e todo o dinheiro estiver em ações no meio de uma queda de 20%, ela vai ser obrigada a vender. ela será forçada a vender seus ativos no pior momento possível. É a chamada venda na bacia das almas, realizando um prejuízo gigantesco apenas para comprar comida. É a receita certa para esgotar o patrimônio prematuramente. Por isso, para gerenciar essa nova e terrível camada de medo na fase pós-FIRE, é absolutamente vital implementar uma estratégia mecânica, algo chamado de balde de liquidez. Balde de liquidez. Como a gente estrutura isso? É necessário estabelecer uma barreira, uma separação rígida e intransponível entre o capital de longo prazo e a reserva operacional do dia a dia. Entendi. O capital de longo prazo precisa continuar investido, exposto ao mercado de renda variável e ativos de crescimento, porque só essa exposição garante que o dinheiro não será engolido pela inflação ao longo de 30, 40 anos de aposentadoria. Mas, em paralelo, a reserva operacional precisa garantir a paz de espírito. E como funciona a mecânica exata desse balde de liquidez na vida de quem já vive de renda? Porque me parece que essa é a chave de ouro para dormir à noite. É o verdadeiro travesseiro macio do investidor. A regra prática, o padrão ouro aqui, é manter um volume equivalente a algo entre 12 e 24 meses do custo de vida total da família, estacionado em ativos de liquidez imediata e de segurança máxima. Perfeito. E quando falamos de segurança extrema no Brasil, estamos falando de coisas como o Tesouro Selic, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo federal, ou um CDB de liquidez diária de um banco muito sólido. Opções onde não há oscilação negativa. Isso. É um investimento super seguro que permite resgatar o dinheiro no mesmo dia, sem perder nenhum centavo do valor principal, independentemente do que aconteça lá na Bolsa de Valores. É um dinheiro que claramente não vai multiplicar de forma agressiva, mas o papel dele não é render muito, né? De forma alguma. O papel dele é estar ali, pronto e disponível na conta corrente no dia seguinte, se os boletos chegarem. E se o mercado derreter? Exatamente. O papel do balde de liquidez é comprar tempo, comprar sanidade mental. O impacto psicológico de ter 24 meses de despesas totalmente garantidos fora do risco é indescritível. Voltando àquele cenário de terror. Do colapso global. Isso. O mercado global entra em colapso e o portfólio de longo prazo derrete 20%. Sem o balde, o pânico dita as regras e a pessoa vende no fundo. Vende chorando, mas vende. De forma alguma. O papel dele é estar ali pronto e disponível na conta corrente no dia seguinte, se os boletos chegarem. E se o mercado derreter? Exatamente. O papel do balde de liquidez é comprar tempo, comprar sanidade mental. O impacto psicológico de ter 24 meses de despesas totalmente garantidos fora do risco é indescritível. Voltando àquele cenário de terror. Do colapso global. Isso.
o mercado global entra em colapso e o portfólio de longo prazo derrete 20%. Sem o balde, o pânico dita as regras e a pessoa vende no fundo. Vende chorando, mas vende. Mas com o balde de liquidez devidamente abastecido no Tesouro Selic, não há nenhuma pressão imediata de venda. A pessoa abre o jornal, vê o mercado em chamas, desliga a TV e vai viver a vida dela. Espetacular. Ela simplesmente passa a retirar a água, ou seja, o dinheiro mensal de dentro do seu balde seguro para pagar o supermercado e o plano de saúde. Ela tem 2 anos inteiros para esperar pacientemente a tempestade passar, E o mercado de longo prazo se recuperar. sem encostar em uma única ação depreciada. O grande e definitivo ensinamento estratégico aqui é cristalino. O objetivo do planejamento financeiro maduro nunca foi e nunca será eliminar a volatilidade da carteira. Até porque isso é uma ilusão matemática, né? Total ilusão. O verdadeiro e único objetivo factível é eliminar a obrigação de reagir a essa volatilidade. Nossa. Eliminar a necessidade de reagir. Essa frase merece ser emoldurada. O mercado pode sangrar aquele vermelho vivo e assustador na tela do celular, exatamente como na nossa cena inicial lá da obra. Mas se o balde de liquidez está cheio na conta, a pessoa pode terminar de tomar o seu café em absoluta paz, Em paz total. sabendo que o teto sobre a sua cabeça e a comida na mesa dos próximos 2 anos estão 100% garantidos. E isso nos leva a amarrar todos os fios dessa nossa imersão profunda de hoje. De fato, o grande resumo prático dessa nossa análise é desmistificar o choque. O paradoxo de ver um mês de salário sumir em 1 hora, quando se alcança o primeiro milhão, não é uma anomalia do mercado. Nenhuma punição divina. Longe disso. É uma prova cabal e definitiva de sucesso financeiro. Quando a força invisível do mercado começa a superar o esforço mensal físico de poupança com tanta facilidade, isso atesta que a escala do jogo virou de vez a favor da riqueza acumulada. O jogo virou. Chegar à independência financeira, a tão sonhada FIRE, e conseguir se manter lá com saúde mental intacta, não exige nenhuma bola de cristal para prever crises futuras. Ainda bem. Exige, pura e simplesmente, o uso inteligente das ferramentas psicológicas e matemáticas adequadas para cada fase da jornada. Medir o progresso em número de cotas acumuladas durante as quedas, focar de forma incansável na queda da taxa de retirada segura e construir um balde de liquidez robusto e inegociável para a aposentadoria. É um plano à prova de balas emocionais. O verdadeiro sucesso financeiro a longo prazo não é ser um gênio que evita o desconforto de ver o patrimônio balançar. O sucesso é ter a frieza e a disciplina de continuar aportando e seguindo o plano milimetricamente desenhado, mesmo nos dias em que o cérebro humano gritar em desespero que tudo aquilo parece uma insanidade. A consistência vence o desespero. Sempre. O mercado vai engolir muitos meses do seu trabalho ao longo de décadas de investimentos. Mas a realidade fria dos números mostra que isso é esperado, é normal e dentro de um horizonte longo é quase sempre uma tempestade temporária. Uma análise fantástica que desconstrói a ansiedade passo a passo. E para nossa audiência, para quem está no meio dessa jornada enfrentando essas oscilações e quer se aprofundar ainda mais nessas ferramentas de sobrevivência e planejamento que acabamos de dissecar, nós temos um convite muito especial. Um convite imperdível. Acessem agora mesmo o blog aposenteaos40.org. Vão até lá, explorem todas as calculadoras e ferramentas práticas que estão disponíveis gratuitamente no site. Aproveitem para ler os artigos e os posts fantásticos que inspiraram diretamente a nossa discussão minuciosa de hoje. Vale muito a pena. O caminho para a verdadeira independência financeira, com menos estresse e mais estratégia, está muito bem pavimentado por lá, esperando por quem quiser trilhar. É só dar o primeiro passo. E para colocar um ponto final na nossa imersão de hoje, eu faço questão de deixar todo mundo que nos acompanha com uma pulga gigante atrás da orelha. Um pensamento quase subversivo que nasce direto de todos esses conceitos comportamentais que debatemos aqui. Nós vimos que a ciência já provou por A mais B, através de prêmios Nobel, que o nosso cérebro humano sente a dor de uma perda financeira com o dobro da intensidade da alegria de um ganho. O nosso famoso defeito de fábrica. Exato, o padrão com o qual viemos ao mundo. Mas e se a gente tentasse hackear esse sistema biológico?
O que aconteceria com o nosso patrimônio e com a nossa saúde mental a longo prazo se a gente treinasse ativa e conscientemente a nossa mente para comemorar a compra de ações muito mais baratas bem naqueles dias de queda assustadora na bolsa, com a mesmíssima intensidade apaixonada que a gente comemora o nosso salário caindo na conta corrente no 5º dia útil do mês? Seria o superpoder definitivo dos investimentos. Pense nisso. Até a próxima.